Deus. Graças, aleluia. Também saudamos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. É uma alegria poder estar compartilhando a palavra do Senhor na nossa 12ª Escola Bíblica de Obreiros. Eu sou grato ao nosso Deus, também ao pastor Haroldo. Deus abençoe o pastor pela confiança e pela oportunidade, e todos os demais obreiros, companheiros, que juntos estamos ministrando a palavra do Senhor. Eu vos convido para abrir a palavra de Deus no livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3. Enquanto os irmãos localizam esse texto, na tarde de hoje nós aprendemos com o pastor Jair Pereira de Deus a respeito da educação cristã e dos seus desafios, e fomos desafiados através das Santas Escrituras a nos comprometermos com o ensino e permanecermos firmes ensinando a palavra de Deus. E na sequência o pastor Wilson nos trouxe um ensinamento a respeito da sabedoria, que é a arte de viver bem e a capacidade de tomar decisões acertadas. E tenho certeza que com essas duas ministrações todos nós fomos abençoados pelo Senhor, e eu creio que através desta palavra Deus seguirá abençoando nossos corações. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 1 e versículo 2. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3, verso 1 e o verso 2. Todos encontraram, amém? Amém. Assim está escrito na palavra de Deus. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Podem tomar assento, por favor? Glória a Deus. Irmãos, o profeta Abacuque, ele escreveu o seu livro um pouco antes do cativeiro babilônico de Judá ser levado cativo para as terras da Babilônia. O povo de Israel vivia em um declínio muito grande espiritual. E este era o cenário que Abacuque estava vivendo. Os inimigos à porta para o cativeiro, a nação num declínio espiritual muito grande. E quando Abacuque contempla este cenário, ele fica profundamente angustiado. Ele se angustia diante dessa situação. O avanço da impiedade no coração do povo e a ausência da consciência desta impiedade. Isso perturba e alarma Abacuque. As instituições sagradas da nação, elas estavam entrando em falência. A lei, ela havia se afrouxado e a justiça havia sido pervertida. A lei fala a respeito da Torá, a totalidade de Deus para nossa instrução. E a justiça, as leis e os tribunais estavam sendo pervertidos. Então nós temos no capítulo 3, versículo 1, a oração de Abacuque, em forma de canto. E Abacuque, ele é um profeta, um homem que fala em nome de Deus. Ele é um homem que ora. O livro do profeta já começa com oração, o seu diálogo com Deus, e prossegue nessa atmosfera. E chegamos no capítulo 3, verso 1, Abacuque, ele está orando. E a oração de Abacuque é fruto de um senso de responsabilidade. Ao ver o inimigo à porta
e o declínio espiritual do seu povo. Ele sente esta responsabilidade da parte de Deus. Ele vê a injustiça e ele fica indignado. E ele se apresenta diante de Deus, então pedindo providência. No capítulo 1, ele argumenta com Deus, como Deus pode ser justo e permitir a impiedade do seu próprio povo. Ele vai para a presença do Senhor e clama para que Deus tome providência. Ele é um intercessor que está preocupado com o sofrimento do seu povo. Porque o povo está num declínio espiritual tão grande, mas não tem consciência da sua impiedade. Então ele busca a providência do Senhor. Um dos grandes problemas enfrentados pelo cristianismo odierno é aquilo que Jesus ele já disse: a iniquidade ela se multiplicaria e o amor de muitos, algumas traduções, o amor de quase todos se esfriaria. Isso nos ensina um aumento do sentimento da individualidade. O ser pensando apenas em si próprio. Mas quando Abacuque ele toma consciência deste cenário político e espiritual, ele busca o Senhor para que Deus entre com providência, para que Deus intervenha de alguma forma. E o versículo diz, no versículo 2, ouvi, Senhor. Ele ouviu. Qualquer experiência positiva, ela começará quando nós ouvirmos Deus falar conosco. É nesse exato momento que começam as experiências positivas, seja na conversão, seja na renovação espiritual, seja no avivamento de uma igreja, ou no despertar de toda uma nação. Começa quando nós ouvimos Deus falar. E quando Abacuque ele ouve Deus, isso levou a clamar por um avivamento, porque ele ouviu o Senhor. Da mesma forma, nós nunca seremos despertados para clamarmos por mais de Deus, enquanto nós não nos dispusermos para ouvirmos a voz do Senhor. Porque o texto diz que Abacuque ele ouviu, e porque ele ouviu, ele clamou por avivamento. Se nós ouvirmos apenas a nossa voz, nós podemos nos enganar. Se nós ouvirmos somente a voz dos outros, da mesma forma nós podemos nos equivocar. Mas quando nós ouvimos a voz de Deus, nós somos impactados pela verdade. Ouvimos, não que exatamente nós queremos ouvir, mas nós ouvimos o que nós precisamos ouvir. E isso revoluciona a nossa vida. Porque o que queremos ouvir não ouvimos, mas ouvimos aquilo que precisamos ouvir. E isso transforma radicalmente a nossa vida. Jesus, ele não falou o que os judeus esperavam ouvir. Por isso que quanto mais o tempo passa no ministério de 3 anos de Jesus, a perseguição ela vai se intensificando. Porque eles esperavam a libertação política. Eles esperavam a libertação do jugo romano.
porque assim viria o descendente de Davi. Mas Jesus, ele vem apregoando um reino espiritual, o governo de Deus no coração dos homens, e os judeus não entenderam. E quanto mais o tempo passa, mais hostil eles são a Jesus, porque Jesus não falava aquilo que eles queriam ouvir, mas ele falava aquilo que eles precisavam ouvir. Era insuficiente ter a religião, era precisavam ter a essência da vida de Deus em seus corações. E quando nós paramos para ouvir Deus, isso revoluciona a nossa vida. O que Abacuque ouve não é agradável. Não foi agradável o que ele ouviu. Deus disse para Abacuque que levantaria os caldeus, nação ímpia, violentos, agressivos. E Abacuque fica mais desconcertado ainda. Como que Deus, sendo justo, poderia permitir que o seu povo vivesse na impiedade e não executasse julgamento? Então Deus o responde, levantaria os caldeus. Então Abacuque, ele entra novamente em oração e pergunta como que o Senhor pode usar alguém mais ímpio do que eles para trazer julgamento. Não é exatamente aquilo que Abacuque esperava ouvir, mas quando Deus fala e nós ouvimos a voz de Deus, isso revoluciona a nossa vida espiritual. Isso nos leva à maturidade. Nos versículos iniciais, Abacuque ele chama a resposta divina de peso do Senhor, como resultado de sua visão. A sua vida espiritual foi amadurecida e a sua visão foi alargada. No capítulo 2, versículo 1 e versículo 2, Abacuque ele está disposto a ouvir Deus. Por isso o Senhor o ouvia. Ele sobe numa torre de vigia para guardar a resposta de Deus para as suas orações. Ele esperou que Deus o respondesse, e o Senhor honrou esse interesse e o abençoou com um amadurecimento espiritual. E como fruto da paciência de Abacuque em aguardar a resposta de Deus, nós temos este livro em nossas mãos, que é fruto do diálogo de Abacuque com o Senhor. Porque ele esperou Deus lhe responder. E o versículo continua dizendo: ouvi a tua palavra. Repita comigo: a tua palavra. O que levou Abacuque a clamar por avivamento foi ter ouvido a palavra de Deus. Ele ouviu a palavra de Deus, e o ouvir a palavra do Senhor o levou a clamar por avivamento. Aprendemos nessas palavras de Abacuque que é impossível que um avivamento surja ou seja provocado de alguma forma com a ausência da palavra de Deus. É impossível. Faz-se necessário a palavra de Deus. Um dos princípios básicos sobre o derramamento do Espírito Santo e o verdadeiro avivamento, ele está intimamente relacionado com a palavra de Deus. O salmista afirmou, Salmo 119, verso 154: vivifica-nos, Senhor, conforme a tua palavra. O ouvir a palavra levou Abacuque, dentro deste contexto político e espiritual, a clamar por avivamento. Hoje falta fome da palavra de Deus na igreja evangélica. Falta fome da palavra do Senhor. Precisamos em nossos dias que aconteça exatamente aquilo que aconteceu no tempo de Esdras e Neemias, quando eles ficaram desde a manhã
até o meio-dia, ouvindo a exposição da lei do Senhor. E toda a nação se juntaram como um só homem, porque todos eles estavam sedentos por ouvir a palavra de Deus. O reino de Josias, no seu reinado, o livro da lei havia sido perdido dentro da casa do Senhor. Os irmãos conhecem o texto bíblico. Encontraram um livro, entregaram a Safã. Safã levou até o sacerdote Ilquias, e Ilquias fez a leitura aos ouvidos do rei Josias, e a palavra de Deus diz que ele rasgou as suas vestes, se humilha diante do Senhor, envia alguém a consultar a profetisa, porque eles reconheciam que haviam pecado contra o Senhor. E a partir do momento que eles ouviram a palavra de Deus, começa uma reforma em todo o reino de Judá, como consequência de ouvir a palavra de Deus. Abacuque, ele clama por avivamento, porque ele ouviu a palavra do Senhor. A mais segura evidência de um reavivamento numa alma, numa vida, em uma igreja ou em uma cidade, é a fome de ouvir a palavra de Deus. Se estamos desfrutando de um avivamento, a evidência é a fome que nós temos da palavra do Senhor. Aleluia! Os cristãos apóstatas, eles não querem ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus os aborrece, porque expõe as trevas do seu coração. João capítulo 3, verso 19, versículo 20. Eles não vêm para a luz para que as suas obras não sejam manifestas, não sejam reprovadas, não sejam arguidas. Os pregadores apóstatas, eles não pregam muito da palavra de Deus, porque eles estão preocupados apenas com o seu próprio benefício. Mercadejam a palavra de Deus. E Abacuque, ele ouviu a palavra do Senhor, e ele diz no versículo 2, Senhor, ele reconhece que Deus é o Senhor, a grandeza da majestade do nosso Deus. Abacuque, ele reconhece que o avivamento é um marco da soberania de Deus. Só Deus o pode realizar. Dr. Martin Lloyd Jones, ele afirma: avivamento é um milagre, é algo miraculoso, um fenômeno excepcional, é a mão do Senhor, e ela é poderosa. Um avivamento, em outras palavras, é algo que só pode ser explicado como uma ação e uma intervenção de Deus. Repita comigo: avivamento é um milagre. Mais uma vez, avivamento é um milagre. Aleluia. E milagre significa, na língua grega, dunamis, poder, habilidade inerente, e é usado acerca de feitos de origem ou caráter sobrenatural. É alguma coisa que acontece e não é produzido pelos agentes e os meios naturais. Quando este irmão do passado afirmou que o avivamento é um milagre, era isso que ele estava dizendo. Não pode ser produzido pelos agentes e os meios naturais. E Abacuque, ele ouviu a palavra de Deus, e ele clamou por avivamento, porque ele reconhece que somente uma intervenção de Deus para avivar o seu povo. Aleluia. Não somos nós que produzimos o avivamento, mas é o próprio Deus. Consciente desta verdade, Abacuque se dirige ao Senhor e reconhece a divindade do nosso Deus. O avivamento não é uma realização humana, mas é uma realização divina, e Abacuque entende isso. Senhor,
é uma realização de Deus. E reconhecendo que é uma obra de Deus, Abacuque então clama para que Deus o faça isso. Se é uma obra de Deus, então que Deus o faça. Aviva, ó Senhor. Se somente tu podes fazer, então faça. Porque se tu não fizeres, ninguém o poderá realizá-lo. É uma obra divina. Não existem técnicas para produzir o genuíno avivamento. Não existem técnicas, não existem meios humanos. O avivamento não é uma produção humana. Não são os homens que produzem o avivamento. E Abacuque compreende isso quando ele diz: Senhor, o avivamento é uma realização divina. Aleluia. Glória a Deus. Arthur Lodge, ele diz: o avivamento não é uma invenção terrena, é uma criação celestial. Ele não é resultado dos nossos esforços e técnicas. Não é algo que pode ser explicado de forma científica, ou que obedece uma lógica de um roteiro, ser interpretado a partir do uso de alguns métodos específicos. Porque se nós conseguirmos explicar o milagre, então ele deixa de ser milagre. E o avivamento é um milagre. E o milagre não pode ser explicado, mas ele pode ser vivido para a glória de Deus. Aleluia! Não é o homem que aviva a igreja, é o próprio Deus que aviva a sua igreja. Aleluia! Por mais eloquente, por mais conhecimento e retórica e os recursos que ele possua, ele não carrega o avivamento na sua pasta e também não tem um monopólio, porque não é homens que aviva a igreja, é Deus que aviva a sua igreja. Aleluia! A nossa responsabilidade é apenas, repita comigo, nos consagrar e suplicar para que ele derrame o seu poder renovador, porque avivamento é um milagre. A nossa responsabilidade é nos consagrar e suplicar para que Deus derrame sobre nós o seu poder renovador. Aleluia! Abacuque ouviu a palavra do Senhor, reconhece que o avivamento é uma obra de Deus e diz: e temi. Abacuque, ele confessa estar alarmado com aquilo que ouviu de Deus. Quando você estuda o livro, você percebe isso, que ele fica alarmado quando Deus lhe responde. Mas ele não estava com medo das coisas que iam acontecer conforme Deus lhe revelou. Esse temor de Abacuque é o que nós temos aprendido ao longo desses dias. É a reverência, é o respeito pela presença de um Deus tão grande, tão sublime. Abacuque não estava com medo. O inimigo está às portas, os caldeus, o cativeiro, destruição. Ele não tem medo destes eventos. Ele teme a presença do Senhor. Essa expressão está intimamente relacionada com a primeira: ouvir. E ele ouviu a palavra de Deus. Sem ouvir a palavra de Deus não há temor, porque ele ouve a palavra e ele diz: temi. A reverência, o respeito a um Deus tão grande e tão sublime. Provérbios capítulo 1, verso 7 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ouvir e temer levou Abacuque a clamar por avivamento. O avivamento só poderá acontecer, preste atenção,
quando nós reconhecermos a gravidade do nosso opróbrio espiritual, do nosso distanciamento de Deus, do pecado, a ponto de isso nos alarmar, incomodar-nos profundamente, como incomodou o profeta Abacuque, mexer nas nossas entranhas, e essa situação despertar em nós um clamor sincero. Deus, derrama do seu avivamento, como foi na vida do profeta de Deus. Aleluia! Ouvi a palavra do Senhor e temi, e em consequência ele clama por avivamento. Sem uma renovação espiritual constante, o crente perde aos poucos o repúdio ao pecado. Hebreus diz que Deus ungiu a Jesus com a alegria, Ele amou a justiça e odiou a iniquidade. Sem a renovação, sem o avivamento, o crente vai perdendo aos poucos o repúdio ao pecado, e ele vai sendo atraído pelo pecado que engorda. Nós precisamos de homens e mulheres que sejam sensíveis à voz de Deus através da sua palavra, e que clamem de maneira sincera, porque as suas entranhas foram movidas pelo Espírito Santo de Deus, e que reconhecem que em meio a essa situação Deus pode intervir, Deus pode fazer obras gloriosas e glorificar o seu nome. Aleluia! Repúdio ao pecado, sensibilidade para com as coisas santas e o temor a Deus. Isso afetaria seus valores espirituais, principalmente a santidade de vida e a retidão no seu viver cotidiano. Se não houver uma renovação espiritual contínua, a Bíblia ela está repleta de exemplos de pessoas que foram seduzidas pelo pecado, porque não mais o repudiavam, Santo Deus, mas foram atraídos por ele. Nós precisamos nos humilhar na presença de Deus, para que Ele derrame sobre nós um avivamento. aleluia, glória a Deus. Aviva, ó Senhor, aviva, ó Senhor. Nós aprendemos aqui que só a ação de Deus pode resultar num avivamento espiritual, e somente um avivamento pode preservar o crente em meio ao caos, porque esse é o contexto que Abacuque está vivendo. Somente o avivamento, somente o derramar de Deus pode preservar o crente em meio ao caos, impedindo que ele seja levado e consumido por um turbilhão de circunstâncias. Somente o avivamento. E nós encontramos aqui também uma lição muito importante no versículo 2, que é a respeito da oração. E nós devemos clamar: aviva, ó Senhor. E essa é uma oração apropriada para os nossos dias de hoje. Você concorda? Amém. Que essa é uma oração apropriada para os dias de hoje? Amém. Aviva, ó Senhor, a tua obra. É impossível que aconteça um avivamento espiritual se não houver oração. A oração é a respiração da alma. Se não houver oração, a vida espiritual ela entrará em declínio. A oração é uma questão de sobrevivência, principalmente em tempos de crise. E Abacuque está vivendo um tempo de crise. O inimigo está às portas, um declínio espiritual do seu povo. Mas Abacuque, ele reconhece que Deus pode intervir mediante a oração do justo, a oração do remanescente. E Abacuque, ele vai orar ao Senhor. E nós precisamos orar a Deus. Aleluia.
Abacuque, ele sabia que o povo de Deus havia pecado e por isso seriam submetidos ao juízo divino. Isso levou a orar pedindo avivamento. Que coisa linda! No meio daquele cenário desanimador, Abacuque ora a Deus, pedindo que Deus traga avivamento. Aleluia! Se nós desejamos sobreviver em meio às crises, repita comigo, precisamos de avivamento. Porque é provável que muitos aqui estão enfrentando algum tipo de crise. E a resposta de Deus para as nossas crises é avivamento. Aleluia! Esta é a resposta de Deus para o caos do homem. Avivamento. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Se você deseja sobreviver em meio às crises, a crise que você está enfrentando, seja ela familiar, seja ela ministerial, seja ela financeira, seja ela sentimental, seja ela na área da saúde, a resposta para você e eu vencermos é avivamento da parte de Deus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Só o avivamento nos fará vencer a crise. E o avivamento é um milagre de Deus. Só a manifestação poderosa do Senhor em nossas vidas nos fará vencer essa situação caótica que temos enfrentado. Repita comigo, por favor. A melhor coisa a fazer diante do caos. Bom, se você conseguir memorizar isso nessa noite, dessa mensagem, eu creio que Deus mudará radicalmente a nossa vida. A melhor coisa a fazer diante do caos, repita mais uma vez, por favor. A melhor coisa a fazer. Mais uma vez, por gentileza. A melhor coisa a fazer diante do caos. Diga para quem está do seu lado, é orar. A melhor coisa a fazer diante do caos, da crise, é orar a Deus. Aleluia! É orar. E Abacuque ora a Deus. Esta é uma atitude que tem caracterizado os cristãos de todos os tempos, quando enfrentam um tempo de caos, um tempo de perplexidade, eles se entregam à oração. Aleluia! Se vivemos em muitos lugares onde o caos está imperando, nós devemos intensificar a nossa oração. E o meu clamor nesta noite ao Espírito Santo é para que Ele nos renove em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Para que você, ao contemplar um vale de ossos sequíssimos, ouça a voz de Deus, dizendo: profetiza ao vale de ossos sequíssimos. Talvez alguns digam: Senhor, mas eles nem orelha têm. Eles têm ouvido? Tem! E o profeta que foi levado pelo Espírito, quando você está dentro das dimensões do Espírito Santo, Deus manda e você executa, e o profeta profetiza a palavra de Deus, e ouviu o barulho, osso junta com osso, é pele, é nervo, é tecido, mas falta o Espírito, e Deus diz: profetiza o Espírito, que vem dos quatro cantos, e
texto de Abacuque é esse. Os inimigos estão à espreita na porta. O cativeiro é inevitável. O declínio espiritual tão grande, mas Abacuque não se encontra desanimado. Oh, aleluia! Aleluia! Nessa noite Deus te fortalecerá pelo poder do Espírito Santo. Todos os avivamentos da história da igreja foram marcados e conservados na atmosfera da oração, do jejum, do arrependimento, confissão espontânea, quebrantamento de espírito, humilhação diante de Deus e uma vida de santidade. E hoje não será diferente. A crise é uma porta para que Deus glorifique o nome dEle. Esta é a visão que Abacuque tem da situação. Você é obreiro da seara do Senhor, tem batalhado e lutado, e a resposta de Deus está aqui para nós, a oração, aleluia! Não será diferente hoje. E Abacuque diz: ouvi ser a tua palavra e temi, aviva, ó Senhor, repita comigo, a tua obra. Mais uma vez, a tua obra. Mais uma vez, a tua obra. Aleluia. De quem a obra? De quem a obra? De quem a obra? De Deus. A obra é de Deus. E Abacuque reconhece que a obra é do Senhor. Quando Abacuque ele vai orar no capítulo 1, nos versículos iniciais, Deus já estava trabalhando. Deus já estava movendo situações. Era a visão de Abacuque que estava um pouco limitada, mas Deus já estava trabalhando. Deus já estava levantando os caldeus, derrotou os assírios, levantou o caldeu para fazer julgamento em Judá e disse: ó Abacuque, assim como eles estão julgando Judá, eu vou julgar eles. Mas Abacuque ainda estava sem uma visão ampla da parte do Senhor. Deus já estava agindo, irmãos. Deus já estava trabalhando. Aleluia! Deus está trabalhando por você, por mim e por nós. Bendito seja o nome do Senhor. Muitas vezes o crente é tentado a crer que a obra prospera por sua causa. Repita comigo, esse é um grande erro. Esse é um grande erro. Se a obra prospera, é por causa do dono dela. Se a obra prospera, é por causa do dono dela. Aleluia! Porque Abacuque está reconhecendo a tua obra. Se desejamos um avivamento, devemos reconhecer que a obra não é nossa. A obra é de Deus. E em Deus está tanto querer quanto o efetuar. E nós devemos nos entregar à consagração e ao clamor. Aviva-se a tua obra, porque a obra é de Deus. Deus é o dono dela. E somente o Senhor tem poder para avivá-la. Nós, sem o Senhor, não podemos fazer absolutamente nada. João capítulo 15, verso 5. Deus faz através de nós. Em Romanos 15, 18, Paulo diz a respeito das obras que Cristo fez por seu intermédio nos gentios. Mas deixa bastante claro que foi Cristo, por intermédio dele, que fez aquelas obras gloriosas da conversão dos gentios. Foi pela graça, mas a obra é de Deus. Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 3, verso 21, ele diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos,
segundo o poder que opera em nós, a esse glória na igreja, por Cristo Jesus, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Quando nós reconhecemos que a obra é de Deus, e nós nos conscientizamos que somente Ele que tem poder para avivá-la, então nós não nos estribaremos no nosso próprio conhecimento. Nós nos deleitaremos no Senhor. E se a obra prosperar, é por causa do dono da obra. Meu coração, como o pastor Wilson ministrou, estará guardado da soberba, estaremos livres de tão grande transgressão contra o Senhor. Se alguma coisa acontece de bom na sua vida, na minha vida, na nossa vida, entre nós, é porque Deus é maravilhoso, aleluia! E a obra dele! Deixa eu te fazer uma pergunta. O que mais está te preocupando como cristão? O que mais está te preocupando como cristão? Os acontecimentos do mundo ao seu redor? O que mais te preocupa? Qual é a sua maior preocupação como cristão? Que a Coreia vai atacar? Qual é a sua maior preocupação? Como cristão, os acontecimentos do mundo à nossa volta? Reflita. Qual é a sua maior preocupação como cristão? A preocupação deste homem de Deus Abençoa, Senhor. era com a glória do Senhor. Um caos, crise, mas a preocupação de Abacuque era com a glória do Deus Todo-Poderoso, era com a saúde e a condição da igreja, a prosperidade e a sua segurança e a sua pureza. Esta era a preocupação de Abacuque no meio daquela situação, e ele clama para que Deus avive a sua obra. Essa é a preocupação deste profeta de Deus. Qual é a tua preocupação? É o que está aqui. A oração do profeta Abacuque, sob forma de canto, os inimigos à porta. E a preocupação dele era com a glória do Deus Todo-Poderoso e com a sua igreja. Será que você tem estado preocupado em meio a essa crise que você enfrenta, que nós enfrentamos? Será que nós nos preocupamos com a glória de Deus e com o bem da obra do Senhor? Ou será que nós estamos nos preocupando com os nossos interesses? Abacuque, ele teve uma visão ampla, aleluia, e ele se prostra diante do Senhor e clama para que Deus intervenha. Será que você tem clamado para que Deus intervenha para o bem da sua obra em todas as nações? Eu não sei se todos temos adotado a mesma postura de Abacuque. E diz, e no meio dos anos, a notifica. Abacuque, ele está pedindo que Deus, ele venha agir no decorrer dos anos. E nós aprendemos que o avivamento é uma ação divina, que pode ocorrer não apenas em um período da história ou da nossa vida, mas é algo constante. Aviva, Senhor, a tua obra, e no meio dos anos, é algo constante. Não é porque experimentamos uma única vez e acabou. É algo que Deus quer que
que permaneça constantemente na vida do cristão. O apóstolo Paulo diz que nós somos renovados, o nosso homem interior, ainda que o nosso exterior se corrompe, o nosso interior é renovado a dia. Se você tem vivido uma vida cristã superficial, saiba que o propósito de Deus não é esse. O propósito de Deus para a igreja é uma vida abundante, aleluia. É fluindo os rios de águas vivas do seu interior. E Jesus estava falando a respeito da pessoa do Espírito Santo. Deus tem uma vida abundante preparado para a sua vida, aleluia. No meio da crise, do caos, Deus quer que os rios fluam de seu interior, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E para nós encerrarmos, eu gostaria de falar aqui de um assunto que está no versículo 2. Na ira, ao mencionar a ira divina em sua oração, Abacuque nos ensina que não há avivamento sem consciência do juízo divino, sem a percepção de que Deus julga e estará julgando. Em outras palavras, não há avivamento, repita comigo, sem o reconhecimento da ira de Deus. Mais uma vez, não há avivamento sem o reconhecimento da ira de Deus. Amém? Não há avivamento se nós não reconhecermos a ira de Deus. A ira de Deus, ela tem como fundamento dois atributos morais: a santidade e a justiça. Toda vez que a santidade de Deus é ferida, sua justiça reage imediatamente, vindicando pronta reparação. Não havendo essa reparação, então a sua ira se manifesta das mais diversas formas. A ira de Deus é uma resposta ao pecado. Deus se opõe ao pecado. E todas as vezes que a sua santidade é ultrajada, a sua ira, ela entra em ação. Em nossos dias, pouco se fala sobre a ira de Deus, não é verdade? Pouco se fala sobre a ira de Deus. Porque falar a respeito de um Deus como juiz não traz popularidade. Isso não trará popularidade. Nós devemos nos referir a Deus como Pai, e jamais nós devemos nos esquecer dessa verdade, que Ele é Pai, que Ele é amor. Mas também Deus, Ele é um fogo, e fogo consumidor, diz o autor da carta aos Hebreus. Ele é um Deus que se ira. Ele é amor, mas Ele também é justiça. Se nós desejamos conhecer a Deus, é imprescindível que nós enfrentemos a verdade a respeito da sua ira. Nós precisamos conhecer a respeito da ira de Deus. Não importa quão fora de moda esteja, nós precisamos conhecer. Precisamos saber, ainda que haja preconceitos contra ela, porque se nós não tivermos o conhecimento a respeito da ira de Deus, de outro modo nós não entenderemos o Evangelho da salvação, nós não compreenderemos a morte propiciatória de Jesus na cruz, nós não compreenderemos o amor redentor de Deus, nós não compreenderemos a ação de Deus na história do seu povo. Se nós não conhecemos a respeito da ira do Senhor, nós não compreenderemos o Apocalipse, nós não compreenderemos a respeito da urgência da nossa evangelização, como de Judas, no versículo 23 da sua epístola: salvai alguns, arrebatando-os do fogo, nem ainda do conhecimento de Deus, ou culto a Ele,
não estará de acordo com a sua vontade. Precisamos conhecer a respeito da sua ira. A ira de Deus é a perfeição do caráter divino, sobre o qual nós precisamos meditar por 3 razões. Primeiro, para que nossos corações ficam devidamente impressionados com o ódio que Deus tem pelo pecado. Por isso que nós precisamos conhecer a ira de Deus, para sabermos pelas Escrituras que Deus odeia o pecado. Em segundo, criar um verdadeiro temor em nossas almas, para que realmente retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus com reverência. E em terceiro lugar, precisamos conhecer a ira de Deus, para nós louvarmos a Jesus Cristo, porque é Jesus que nos livra da ira de Deus, a ira futura. Aleluia! Aleluia! A ira de Deus nos condena, mas em Cristo Jesus nós somos absolvidos da sua ira. Não há avivamento se nós não tomamos conhecimento da ira de Deus. E Abacuque, então, ele diz aqui, na ira, porque Deus, ele tem ira. Deus, ele se ira, ele odeia o pecado. Não podemos conhecer mais de Deus e perfeitamente se nós não conhecermos a respeito da sua ira. E para finalizar, no versículo 2, Abacuque diz: lembra-te da misericórdia. Assim como não há avivamento se nós não tomarmos em conta a ira de Deus, da mesma forma não há avivamento sem a misericórdia do Senhor. O avivamento é um milagre, é um ato da misericórdia de Deus. E como fruto deste avivamento, Abacuque, no capítulo 3, versículo 17 a seguir, ele canta louvores ao Senhor, como nós já cantamos essa noite. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da manada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará meus pés como os da serva, e me fará andar sobre as alturas, para o cantor mora sobre os meus instrumentos de música. O avivamento preservará nossas vidas. Aleluia! Nós precisamos deste milagre de Deus. Nós precisamos clamar, nos humilhar na presença do Senhor, para que Ele derrame sobre nós. E as crises que nós atravessarmos, que nós atravessaremos, aleluia, nós passamos louvando e regozijando no Senhor e clamando, aleluia, para que Deus derrame um poderoso avivamento, aleluia, porque todas as vezes que Deus derrama do seu Espírito, todas as vezes que Deus manifesta a sua glória, Ele chama a atenção dos homens, e as portas se abrem para que os homens ouçam a mensagem do Evangelho, os milagres acontecem e os pecadores são convertidos para a glória do nome do Senhor Jesus. Isso aconteceu em Atos capítulo 2, Deus derramando o seu Espírito Santo, todos foram cheios. Aquelas pessoas que estavam na festa do Pentecostes vieram até ali para ver o que estava acontecendo, e todos falavam em línguas estranhas e magnificavam a Deus. Eles entendiam um milagre que Deus estava operando, e eles perguntam o que eles estão fazendo. Eles estão embriagados a essa hora da manhã. Então Pedro aproveita aquela ocasião, se coloca de pé, prega uma mensagem a respeito do Senhor Jesus. Quase 3.000 almas se convertem, são agregados à igreja, o nome do Senhor é glorificado, aleluia, porque quando Deus derrama do seu Espírito, aleluia, os olhos das pessoas se voltam para o povo de Deus, aleluia, pela manifestação do Espírito Santo. E a minha oração nesta noite, aleluia, é para que Deus derrame do seu avivamento sobre nós, aleluia, aleluia, que no meio das suas lutas, no meio das suas dificuldades, você clama: Deus, aviva a tua obra. Então foi assim o avivamento na Inglaterra. John Wesley, a nação estava mergulhada nas trevas, e Deus começa a operar. Os olhos das pessoas se voltam para a igreja, para o povo de Deus, e Deus salva multidões, aleluia, aleluia. Nós estamos vivendo um período de crises, período de dificuldades,
mas no meio dessas dificuldades, nós podemos orar, nós podemos clamar, para que Deus avive a sua obra. Aleluia! Aleluia! Não sabemos o que vai acontecer, mas os nossos olhos estão fitos no Senhor. Aleluia! Estamos clamando por avivamento. Aleluia! Estamos clamando por avivamento. Aviva, Senhor, tua obra. Aleluia! Aviva, Senhor, tua obra. Aleluia! Eu não sei, Abacuque estava dizendo aqui no versículo 17 a seguir: não sabemos o que vai acontecer, ou melhor, não sabemos o que haverá na dispensa amanhã, porque tudo será destruído, mas ele está regozijando-se no Senhor. Esse aqui, irmãos, eu todavia me alegrarei no Senhor, é uma alegria indizível. É uma alegria indizível. A despeito da situação, Abacuque se alegrava no Senhor. Aleluia. E nessa noite a minha oração ao Senhor será essa: que Deus avive a sua obra, em nome do Senhor Jesus. No meio dos anos, que Deus a notifique. Aleluia. Eu convido você para se colocar em pé. Nós vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Quantos estão enfrentando momentos difíceis, crises? Quantos estão enfrentando momentos difíceis, lutas, batalhas, crises? Aleluia! Então diga para quem está do seu lado, que levantou a mão: então Deus nos quer orando.